Muito boa tarde a ambos, a doutora Ana Leonor Pereira, doutor João Rui Pita. Muito obrigada por estarem presentes aqui hoje connosco no podcast 620, numa tentativa de conhecermos melhor os grupos do 620, dentro do próprio centro e também fora. Temos aqui algumas questões para vos colocar. São coordenadores do grupo já há algum tempo, não mudaram nesta nova eleição, portanto há aqui um repertório, digamos assim, um trabalho já feito anteriormente. Se quiserem depois falar disso também, estejam à vontade. Mas não deixa de ser um novo desafio porque são mais 3 anos de coordenação deste grupo. Então, mas para começar, a pergunta mais simples de todas, que é quem são, o que fazem e onde? Ora, agradecemos o convite também que nos foi endereçado. Estávamos à espera, enfim, mais cedo ou mais tarde, porque estávamos a ver a sucessão das entrevistas que estavam a ser feitas aos outros grupos de investigação e, portanto, aguardávamos que isso acontecesse e, de qualquer modo, muito obrigado por isso. Obrigada. Quem são e o que é que fazemos, não é? Ora bem, somos um grupo de investigação que existe desde a fundação do 620. Nós existimos desde que o 620 foi fundado, em 1997, depois desde que foi financiado no ano seguinte, a partir de 1998. Nós participámos na fundação do Centro de Investigação, do 620, e fomos os dois fundadores deste grupo de investigação. Tivemos uma matriz inicial daquilo que se entende, quais eram os objetivos de investigação, e esses objetivos têm sido também ajustados, modificados, ajustados em função também da própria investigação que está a ser feita, dos interesses dos investigadores que, entretanto, foram aderindo ao nosso grupo de investigação, e em função também dos objetivos do próprio 620, do próprio Centro de Investigação. Portanto, nós somos um grupo de... Começámos os dois apenas, e depois, pouco tempo depois, entrou uma colaboradora não doutorada, que entretanto, por razões também de interesses científicos, da própria, enfim, a sua vida tomou outra direção. E depois temos crescido gradualmente e, acima de tudo, crescido solidamente. Esse é aquilo que nos parece, é que temos crescido solidamente. Hoje somos 8 investigadores integrados, somos 2 investigadores associados e 21 investigadores colaboradores, sendo destes colaboradores 8 doutorados e os restantes não são doutorados, mas estão em fase de doutoramento. Portanto, nós prevemos, se Deus quiser, um crescimento sólido deste grupo de investigação e sustentado exatamente nesse sentido de escola que nós temos esforçado por fazer. E dentro de um ano, 2 anos, no máximo 3 anos, teremos aqui um grupo muito significativo de investigadores que hoje são colaboradores, poderão passar a investigadores integrados, se eles assim entenderem, se quiserem, porque as perspectivas são muito boas, e como resultado do trabalho de investigação que tem estado a ser feito. Nós realizamos investigação, participamos... um dos primeiros projetos de investigação que o 620 teve, aqui há muitos anos atrás, quando houve uma renovação muito grande a nível de investigação, a nível do Ministério da Ciência, e houve um concurso e uma área específica de candidaturas a projetos no âmbito da história da ciência. Nós tivemos vários bolseiros com financiamento para a Bolsa, e tivemos também alguns dos primeiros projetos de investigação financiados pela FCT que o 620 teve. E temos colaborado em projetos de investigação e da Gulbenkian também. Tivemos dois alunos de doutoramento que ganharam o Prémio Estímulo à Investigação Científica, que é um projeto de investigação sustentado no trabalho que nós orientávamos e no trabalho que estávamos a desenvolver. Um deles depois acabou por fazer doutoramento noutra área, mas tivemos dois projetos desse tipo, financiados pela Fundação Carlos Gulbenkian.
temos participado em projetos de investigação com colegas estrangeiros, sobretudo com colegas de Espanha, com projetos financiados através de programas de financiamento espanhóis, e temos, enfim, feito colaborações e desenvolvido iniciativas a partir do próprio grupo e colaborando bastante com uma abertura muito grande a instituições exteriores, tanto instituições públicas como instituições privadas. Espanha e Suíça, sobretudo. Sim, exatamente. Espanha, temos trabalhado com bastantes colegas de Espanha, de França, da Suíça. Há uma internacionalização já consolidada, digamos não é? assim. Sim, no vosso trabalho. Na América, dos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Felizmente temos tido toda essa dinâmica que tem crescido gradualmente, enfim. Não gostamos de dar um passo maior que a perna, mas tem sido passos, como eu gosto de dizer e gostamos de dizer, passos curtos e sólidos. E parece-nos que isso tem acontecido. Ótimo. Se não se importavam, eu gostava de particularizar um bocadinho mais esta primeira pergunta para que nos falassem um pouco de vocês também, do vosso percurso. Saber de que área é que vêm, onde é que se formaram, em que tema se doutoraram, não sei, porque geralmente temos tido algumas coordenações de grupos em que vários caminhos se cruzam e isto vai logo levar-nos aqui à nossa interdisciplinaridade, não é? Mas gostávamos de conhecer um bocadinho o vosso percurso académico, muito brevemente. Talvez, para intercalar, e depois falas. Sim. Sim, à vontade. Eu venho da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, filosofia e menor em História Contemporânea, História da Cultura, História das Ideias Científicas, História da Cultura Científica, História das Ideias Políticas e por aí. Era o antigo Instituto de História e Teoria das Ideias, fundado pelo professor Dr. Silva Dias, que aproveito aqui para homenagear, ainda que eu nunca fui aluna do professor Silva Dias. Era na altura dos concursos públicos, não é? E, como agora, evidentemente. E, de facto, acabei por fazer um doutoramento sobre Darwin. Sempre fui muito, muito fascinada pela biologia, pelas ciências médicas e farmacêuticas. Isto já desde muito criança, porque eu lia aquelas revistas que chegavam ao consultório do meu pai, era médico, e aquilo tudo me fascinava muito, e a parte da biologia então era um fascínio incrível. E tive a sorte de ter, nesse Instituto de História e Teoria das Ideias, um professor que compreendeu bem que eu podia otimizar esta minha paixão se fizesse um trabalho relacionado com as ciências da vida, ciências essas que estão numa posição bem complexa porque fazem de facto a ponte para as ciências sociais e humanas, não é? Isto atendendo a uma ordem histórica de fundação e de crescimento das ciências. A biologia é século XIX, não é? Meados do século XIX, coincide com a sociologia e também com a pré-história, a antropologia, paleontologias e tal. Portanto, há ali também um compromisso muito forte entre biologia, ciências da vida e ciências sociais e humanas, ok? Isso não vou explicar agora, claro. Enfim, mas foi o professor Dr. Fernando Catroga. Ele percebeu que eu poderia otimizar essa minha paixão indo para um tema em que eu rendesse mais, e foi o que aconteceu realmente. Foi uma sorte, porque com certeza eu iria tratar um outro tema qualquer, e continuava a ler o François Jacot e outros grandes nobelizados da biologia e da medicina e fisiologia, e seria completamente diferente. Mas tive essa sorte. Portanto, Darwin, ciências da vida, não é? Também, e tudo isto tem a ver também com ciências médicas, ciências farmacêuticas, ciências da saúde. Pois, e sem querer,
a vida levou a que nos encontrássemos e partilhássemos de facto esse mesmo gosto por esta área. Devo dizer que é uma área muito nobre, mas é um parente pobre das ciências. A história das ciências, porque uma coisa é comunicação de ciência, uma coisa é infantilização das ciências, isso é uma conversa. Outra conversa é a história das ciências físicas, químicas, biologias, sociologias, antropologia, isso é outra história. E, enfim, por isso estamos por muito felizes, não é? Estando numa área tão nobre e tão privilegiada no sentido em que é uma minoria, e sobretudo em Portugal, não é? Sobretudo em Portugal, porque em Espanha muitas minorias, já há um grupo grande de especialistas a trabalhar nestas áreas, mas em Portugal é um grupo muito pequenino. Houve muitas tentativas de fazer associações no Porto, em Lisboa, em Coimbra, e por todo lado se fizeram e desfizeram associações, porque de facto não há recursos humanos para tanto. Dr. João Rui Pita, fala-nos um pouco do seu percurso académico. Muito bem. Eu sou formado pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, de Ciências Farmacêuticas. A minha tese focou logo, desde o início, um tema que tinha a ver com a história da farmácia, da medicina e da universidade. A história do ensino farmacêutico e da Faculdade de Medicina que albergava o ensino farmacêutico através da reforma pombalina da Universidade de Coimbra. As minhas preocupações iniciais foram o século XVIII e o século XIX, a primeira metade do século XIX, que depois, muito gradualmente, fui alargando esse âmbito cronológico. Fiz depois as provas de agregação em Sociofarmácia, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. As provas de agregação focaram também um tema de natureza de âmbito histórico, não é? A preparação da lição e o próprio programa tinha a ver com a disciplina de História da Farmácia. E sou professor associado com a agregação da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, afeto ao laboratório relativamente recém-criado de Sociofarmácia e Saúde Pública, do qual fui o coordenador durante os dois primeiros anos. E tenho os meus interesses de investigação são a história da farmácia, do medicamento e das ciências da saúde, a história da saúde pública, que nos interessa a nós de uma maneira muito particular, a questão da ética e da deontologia da farmácia e das profissões de saúde, e a história das ciências em sentido amplo. Sabe que a farmácia, as ciências farmacêuticas, por definição, estão numa articulação e numa fronteira com muitos campos do saber, nomeadamente com a botânica, com a química, com a biologia, com o direito. O direito hoje é imprescindível para a questão do medicamento, para a questão da farmácia. E, portanto, eu costumo dizer que sou professor e trabalho nas áreas que não são laboratoriais relacionadas com a farmácia e com a saúde. E são temáticas que eu acho absolutamente fascinantes. Os projetos de investigação que tivemos a partir daqui do 620, com financiamento externo, são projetos de grande portanto, cuja componente é esta componente de natureza histórica ou sociológica, se assim quisermos. E, portanto, tem sido essa movimentação que tenho feito. Tenho participado ativamente no curso de doutoramento aqui, que fui inicialmente um dos subdiretores do curso. Participo no âmbito do curso de doutoramento da Faculdade de Farmácia e também, há pouco tempo, fui designado como coordenador científico, como coordenador do curso de doutoramento em História das Ciências e Educação Científica do II, que é um curso de doutoramento que é entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro. E, portanto, são estas atividades. Tenho publicado aqui em Portugal, no estrangeiro, enfim, tenho escrito, como se coloca na nota biográfica, autor de livros, capítulos de livros, artigos, e também tenho
publicado com, enfim, alguma incidência em artigos que eu podia dizer de divulgação ou artigos de âmbito profissional, que são escritos com rigor científico, mas vocacionados para o público profissional, para o colega médico ou farmacêutico. Ainda há pouco tempo um artigo na Medical News, por exemplo, ou há pouco tempo também na Pharmaceutical News. São revistas que são interessantes, importantes, mas revistas de âmbito profissional, que pretendem ser artigos para o grande público daquela área profissional. Também já temos publicado em conjunto, ainda quando foi a propósito do Egas Muniz, do nosso Prémio Nobel, cientista, médico, professor, Prémio Nobel Egas Muniz. Tivemos um projeto que foi patrocinado pela Câmara Municipal de Estarreja, e daí saíram vários artigos, 2 livros, e publicámos na altura, é isso que eu ia dizer, vários artigos para a imprensa generalista a propósito do Egas Muniz e, portanto, todo o trabalho que ele fez, que é importante esta divulgação, instituir esta dinâmica de cultura científica. Isso a nós parece-nos de grande importância. E tenho trabalhado tivemos um doutorando. Exatamente. Tivemos um doutorando de Lisboa. O primeiro doutorando Manuel Correia, que fez uma tese sobre Egas Muniz e que tem um blog muito interessante sobre alimenta esse blog Egas Muniz, que é alimentado e foi feito por Manuel Correia. Exatamente. Manuel Correia. É sociólogo de raiz. Muito bem. Foi. E também colaboro e sou associado do Centro de Direito Biomédico, que é coordenado pelo Dr. André Dias Pereira, que é colaborador do nosso grupo e que tem feito um trabalho notável no campo do direito médico e direito farmacêutico também, e, portanto, colaboro também a miúdo com ele. Essa ideia é fundamental e há muitas pessoas que não têm, porque não tiveram a oportunidade de entrar na Faculdade de Farmácia. A Faculdade de Farmácia é interdisciplinar por natureza, multidisciplinar por natureza. Exatamente aquilo que diz o João Rui, desde a botânica ao direito, passando pela economia, não é? Pela sociologia. Até conheço um seminário que era Sociologia das Ciências da Saúde, não era? Ciências da Saúde, uma cadeira de opção que eu fundei. É mesmo incrível. E, portanto, tem um espírito muito particular no que se prende justamente... Muito interdisciplinar mesmo. Só para dizer que, de facto, Faculdade de Farmácia interdisciplinar, multidisciplinar. É uma faculdade incrível, com recursos humanos incríveis. E, portanto, para acentuar que, de facto, esta facilidade e também a natureza do próprio João Rui Pita, que sempre gostou muito de história, de arquivos, de fontes, e pronto. Não é? E este grupo, ainda não mencionámos o nome do grupo, o Grupo História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia, efetivamente reflete muito ambos os vossos percursos. E também, já agora, o interesse do fundador do 620, que foi o professor Luís Reis Turgal. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse esta abertura e esta capacidade de compreender que a interdisciplinaridade vem para ficar e que é preciso cruzar conhecimentos, se fosse alguém, enfim, que tivesse outro tipo de relação com o conhecimento, outro tipo de atitude e que não apostasse nessa confiança, do cruzamento de áreas, não é? Exatamente, pois evidente que esta permeabilidade não teríamos captado tantos jovens que estão aqui e outros vão-se embora porque é assim, porque o país é pequenino. Se me permite, ainda a propósito e pobre, já agora. Ainda a propósito da minha formação, eu gostaria aqui de sublinhar o papel e a receptividade que teve para aceitar a minha tese e ser meu orientador do professor António Pinho Brojo, da Faculdade de Farmácia de Coimbra,
que era também uma figura, enfim, fascinante, era um dos maiores escultores e executantes de guitarra de Coimbra. E era professor da Faculdade de Farmácia, foi vice-reitor, e via esta área como uma área fulcral, não só para a Faculdade de Farmácia, a parte da História das Ciências, como para a própria Universidade. E depois, o próprio, como foi dito aqui, o Dr. Reis de Portugal, fundador também do 620, que nos chamou logo, aos dois, quando estava na fase de fundação do centro, tive muitas reuniões em casa dele, para instruir o processo, tudo, enfim, foram muitas horas em casa do Dr. Reis de Portugal, e, enfim, teve esse rasgo importantíssimo da criação deste grupo, deste centro de investigação. E deixando-nos muito ao nosso critério e à nossa liberdade, também porque conhecia muito bem da atuação, para fazermos crescer um grupo de investigação. Eu ia passar para a próxima pergunta, se bem que já abordámos aqui muitas destas questões, porque como se caracteriza o grupo 3 do 620 e qual é o seu enfoque a nível de investigação, já aqui falámos de vários temas que efetivamente são tratados pelos investigadores do grupo 3. Não sei se querem desenvolver algo mais sobre isto, mas... Apenas para dizer que aquela notazinha que está no site do 620 retrata exatamente o âmbito do nosso grupo de investigação. Apesar de se chamar Grupo de Investigação de História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia, o nosso foco, o nosso ênfase é essencialmente a questão das ciências biológicas e da saúde, sobretudo as ciências da saúde, com todas as ramificações que essas ciências da saúde têm. E, portanto, dentro deste contexto múltiplo, que compreende as dimensões políticas, socioculturais, éticas e jurídicas, e constitui uma tarefa prioritária. Esta matriz é uma matriz que temos, que se reflete em todos os trabalhos de investigação e até nos doutoramentos que estão a ser executados e mestrados, que é estudar as inovações e a recepção das inovações científicas internacionais em Portugal, como é que foram recebidos, quem foram os protagonistas, quem foram os atores, como hoje muitas vezes se diz, que redes se estabeleceram, que transposição é que isso teve para o estrangeiro, e depois também as inovações portuguesas no quadro internacional. É o caso do Egas Muniz, por exemplo. Egas Muniz teve aqui um papel... E há outros casos. Há outros casos. O caso, por exemplo, do Bernardino António Gomes, que é muito menos conhecido, mas que tem um papel fulcral a nível da investigação científica, química e médica e farmacêutica no século XIX. O próprio Egas Muniz. Temos participado também com esta matriz, enfim, cronologicamente um pouco mais para trás, que é outra temática em que se trabalha também bastante o nosso grupo, que são os repertórios bibliográficos, o que foi escrito sobre e como e em que condições e por quem. Nós temos participado já com algumas publicações, por exemplo, sobre o Amato Lusitano. Pode-se dizer, então, o Amato Lusitano, século XVI, mas a matriz está lá porque tivemos um projeto inicial muito interessante, que foi o repertório bibliográfico da historiografia sanitária portuguesa. Fizemos um levantamento exaustivo. Na altura não havia ainda, as coisas não estavam ainda como hoje estão a nível da internet, e portanto foram percorridas milhares e milhares de páginas, e temos aqui um repertório fantástico que nos deu um manancial muito importante para a progressão dos nossos trabalhos e depois dos nossos próprios discípulos, fornecendo também essas próprias indicações. Nós temos duas linhas de investigação. Uma, ciências, tecnologias e práticas de saúde, e outra, história da ciência, da cultura científica e tecnológica. E, portanto, temos esta matriz, foi agora ajustada há relativamente pouco tempo, e é isto que gostamos de desenvolver e que trabalhamos, e que todos aqueles que estão no grupo, uns com mais intensidade, outros menos intensidade, porque muitas pessoas são doutorados, mas não são, como é que ia dizer, académicos no sentido de estarem ligados a uma instituição de ensino superior. Portanto, temos médicos, por exemplo, que trabalham neste domínio e fazem um trabalho excelente neste domínio, mas que não estão, a instituição de investigação é o 620, mas não estão relacionados com nenhuma
regularidade com nenhuma instituição de ensino superior. E, portanto, temos que respeitar também o tempo que eles têm disponível para fazer esse tipo de trabalho. Eu, se calhar, então passava para a outra pergunta, a próxima pergunta, que é de que forma, também já falámos aqui bastante, mas de que forma a investigação produzida no grupo 3 é interdisciplinar? Já aqui foram dadas várias... Eu até tenho aqui até fizemos uma pequena tábua. Sim. Porque no nosso grupo de investigação nós temos pessoas com formações diferentes. Veja, e aqui temos a formação base e depois o doutoramento pode ser feito nessa área ou noutra. Mas com esta mistura toda, nós temos pessoas da área da história, da filosofia, da teologia, da sociologia, do direito, da medicina, das ciências farmacêuticas, da biologia, da bioquímica, da enfermagem, da fisioterapia, da radiologia, psicologia, ciências da educação, arquitetura e antropologia. E, portanto, tendo sempre este eixo que nós falámos há bocadinho, este eixo, esta preocupação, este ênfase da investigação do nosso centro, este é o eixo. Com estas formações, eu penso que isto não quer dizer que se faça necessariamente trabalho interdisciplinar, mas faz. Não é por haver estas formações diferentes que se faz trabalho interdisciplinar, mas, neste caso, faz-se trabalho interdisciplinar. E, portanto, isso acho que é, enfim... É a prova. É a prova, mais que suficiente. É a prova. E, inclusivamente, tem pessoas provenientes temos aqui pessoas ligadas aqui à Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Faculdade de Farmácia, temos ligado à Faculdade de Direito, embora sejam colaboradores ou não, mas Faculdade de Letras, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Direito, Escola Superior de Educação, por exemplo, fora da Universidade de Coimbra, Escola Superior de Educação. Temos o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, do Porto, Universidade da Madeira. Temos, portanto, aqui uma pluralidade, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra também. Portanto, temos aqui uma pluralidade, uma diversidade muito grande desta... Que só podem contribuir para um trabalho interdisciplinar. Não é? É quase impossível que assim não fosse. Exato. Porque não é ciência fundamental, é história e sociologia. Claro. Estou-me a lembrar, por exemplo, da arquiteta, que, entre outros, que entra no século XX, século XXI, mas andamos sempre ali na história, não é? Século... É o eixo, em torno do eixo existente que nós falámos, dos eixos existentes. É século XVIII, XIX, temos aqui o tronco com os ramos e tudo... Mas haverá um ou outro que avançam para o século XXI e tudo, mas... Exatamente. Mas essa pegada histórica é onde nós nos situamos mesmo, não é? Não estamos a fazer futurologia, muito menos investigação fundamental, que aí a interdisciplinaridade é muito difícil numa certa fase. Claro. Completamente, não é? Completamente. Porque a pessoa se concentra naquele objeto sem se dispersar. Ou seja, deve concentrar-se no objeto para depois se poder dispersar, não é? Só depois é que se poderá dispersar. E então cruzar-se com outras áreas e começar a ver uma imagem mais global. Exatamente. Terminávamos, se calhar, com esta última pergunta sobre perspectivas sobre o futuro do Grupo 3, linhas de ação que desejem partilhar connosco. Já são coordenadores do grupo há algum tempo. O que é que prevê, desde a sua origem, é verdade, o que é que prevê nos próximos, não faz futurologia, mas neste caso, quais são as linhas de ação que pretendem pôr em prática nos próximos 3 anos? Não, novidades não é? Porque nós temos em curso, não é? Linhas fundamentais que continuamos a preencher. Claro. Ou seja, e é mesmo muito este o nosso estilo, é de, como disse o João Rui há bocadinho, e muito bem, não dar um passo maior que a perna e avançar passo a passo e sempre tendo em conta o caminho já percorrido. Nunca grandes novidades, grandes inovações,
Não. A nossa linha é um bocadinho diferente disso. Não sei, o João Rui diz o que é que... Ter em conta, desde logo, os eixos do 620, os eixos de investigação do centro. Portanto, articular a nossa investigação dentro das nossas linhas e daquilo que está estabelecido e que tem dado os seus frutos e bons, articular isso com os eixos do 620. Insistir na investigação, incentivar aqueles, sobretudo os que realizaram doutoramento há menos tempo, a uma prática de candidatura a projetos de investigação. Exatamente. Que isso é importante. Alguma coisa que nos parece também importante é, portanto, incentivar a projetos, seja de menor dimensão, sejam projetos de maior dimensão, candidaturas a financiamento, ao chamado emprego científico também, sempre que isso possa ser aplicado. Mas, apesar de termos esta nossa matriz, estar atentos, enfim, a todo o próprio contexto e àquilo que nos rodeia, para podermos articularmos a nossa investigação. Algo que nos parece importante é estar atento ao próprio processo, não pela comemoração em si, mas a propósito da comemoração. Portanto, às vezes datas marcantes de descobertas científicas, de datas de nascimentos, de falecimentos de alguns autores, de alguns protagonistas. Infelizmente, dá-me a ideia que aqui em Portugal muitas vezes há um certo esquecimento de pessoas que são fulcrais e fundamentais para a história das ciências. E nós, a propósito disso, é uma matriz, uma preocupação que temos, tentar reabilitar exatamente essa mesma memória e estimular determinado tipo de pesquisas a propósito dessa mesma memória. Sim, já agora, sem complexos, porque os aniversários acontecem em todo o mundo e nos países considerados modelo, estou-me a lembrar, por exemplo, da ciência em Inglaterra, não deixam passar um aniversário. Portanto, nós não temos que ter nenhum complexo comemoracionista, como já tenho... Inglaterra, França, Espanha? Não temos que ter, simplesmente. É aquela oportunidade de cultivar a memória e de prestar uma homenagem e de avançar na investigação científica, historiográfica ou científica. É isso, só por isso. Não é num tom laudatório, nem nada. Não, precisamente essa oportunidade de avançar na ciência permite-nos sair desses aniversários que constroem mitos, muitas vezes. Sem complexos. Fazer isso sem complexos. Excelente. Não é? Exatamente. Acho que damos então por terminada a nossa breve entrevista aos coordenadores do grupo 3, História e Sociologia da Ciência e Tecnologia. Agradecer muito à doutora Ana Leonor Pereira a presença e ao doutor João Rui Pita também e a disponibilidade. E vemo-nos em breve. Obrigada. Muito obrigado pela possibilidade de falarmos aqui sobre o nosso grupo. Obrigada a nós.